Então vamos começar a aula. Abre comigo em Hebreus capítulo 4, começar o ensino, né? Hebreus capítulo 4, a carta aos Hebreus, irmãos. Tem pessoas que dizem que foi uma mulher que escreveu, né? Porque é um conteúdo profundo, né? Talvez existia uma Daiane naquele tempo lá que falava pouquinho, porque é um conteúdo profundo e extenso, e no final ele termina dizendo assim, coloquei em poucas palavras para que vocês compreendam. Então, irmãos, um homem sabe que aquilo ali é muita palavra, mas, né, as mulheres elas falam mais. Eu, quando tenho uma roda, geralmente eu prefiro uma roda de mulher, porque elas falam mais, né? E eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, mas roda de homem é uma bênção também. Glória a Deus. Brincadeira à parte, vamos embora. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, aqueles que estavam no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturados com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Também, como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar ele disse, do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E entrou, vez neste lugar, não entraram no meu repouso. E outra vez neste lugar não entraram no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvide a voz, a sua voz, não vos endureceis o coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Presta atenção. Josué, que ele está falando aqui, é quem foi conquistar a terra prometida, amém? Aí ele falou, se Josué tivesse ganho repouso, por que depois de outro dia ele falaria do repouso? Porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como de Deus nas suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Irmãos, o escritor de Hebreus, ele está dizendo que existe um repouso. Amém? Que não foi dado, mas que deve ser conquistado. E esse repouso, ele está ligado intimamente com a terra conquistada, a terra prometida. Agora presta atenção nisso. Existe um descanso, sabe, é um lugar que a tua alma está resolvida. Você não tem mais dúvida de para onde você está indo, você não está mais em conflito interno. As dores do teu passado não te esmagam mais. O teu problema conjugal, você encontra a solução para ele. O teu problema financeiro, você também encontra a solução. Existe um lugar que quando você conquista, todos esses problemas se acabam, de verdade. Esse lugar é a terra de Canaã, é a terra prometida. Agora presta atenção nisso. A forma de você alcançar esse repouso é o caminho que o Senhor fez. E qual que é o caminho que Ele fez? A cruz. O problema é que nós estamos, em vez de nós subir na cruz e nos render ao Senhor, nós tentamos resistir. Por isso que Ele fala, não sede como aqueles da desobediência que trilharam seus próprios caminhos e morreram no deserto sem encontrar repouso. Então o Senhor, Ele não dá o repouso que é dele para quem é inimigo dele, porque Deus não tem parte com os inimigos dele. Deus tem parte com aqueles que caminham com Ele.
Porque ele dá a opção, ele fala, olha, eu tenho tudo de bom, eu posso te ajudar, eu posso te curar e eu te dou um reinado, e eu te amo, eu quero andar contigo. Então Deus fala, eu quero andar contigo, eu te amo, tu é precioso para mim. Só que se tu não andar comigo, você não vai acessar esse lugar de descanso na tua alma. Amém? Então a gente vê pessoas na igreja hoje até curando, cantando, pulando, só que não tem descanso, estão perturbados, estão mal resolvidos. Mas o Senhor falou, vem andar comigo, sabe, assim é o Pai, vem andar comigo. E Ele diz isso, vem caminhar junto, vem conhecer o meu coração, vem, provai de Deus e vede o quanto Ele é bom. Sabe, a gente não pode achar que Deus é aquele ser lá sobre a fumaça de glória, que dá medo porque tem relâmpagos e trovões. Ele é isso para os seus inimigos, mas para aqueles que o temem e o buscam, Ele é um poço de amor, de salvação, de graça, de força, de paz. Então Ele quer que nós entramos a um descanso. Agora, enquanto nós somos inimigos de Deus, e nós não vamos até Ele, presta atenção nessa chave, vá até Ele. Sabe quando eu pego no pé de todo mundo, vem na minha sala, vem passar um dia comigo, vem me conhecer, eu sou compromissado, todos os dias eu tenho muito compromisso, mas eu paro qualquer um se você quiser marcar um momento comigo. E se você falar com a Dai e não tiver agenda, mas dizer, mas pastor, eu queria mais rápido do que a agenda disponível, eu cancelo alguma coisa, não tem problema, depende da tua urgência. Mas a questão é que existe uma chave, assim como comigo no plano natural, existe essa chave para Deus no plano espiritual. Sabe qual que é essa chave? Abre comigo e anota aí, Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, verso 28. Olha o que diz. Vinde a mim todos que estáis cansados, perdeu a força, e oprimidos. Oprimidos por quem? Por culpa, por mágoa, por homens, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Está vendo? O Senhor Jesus falou, vem até mim. Agora, Jesus era estimado pela população? Não, ele foi crucificado. Mas por que ele vivia em descanso? Porque ele estava resolvido. Ele estava resolvido. Esse mundo não era mais capaz de abalar Jesus. Ele estava num lugar inabalável. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela ofende a tua mente. Ela te fere para revelar o teu coração e tu ser curado. Porque Jesus, ele é fonte de salvação para aquele que crê nele, mas aquele que o rejeita, ele é pedra de tropeço. Então, esse lugar aqui de descanso para a alma é, vinde a mim todos que estáis cansados. Se você não der esse passo, tu nunca vai encontrar descanso, porque tu é obrigado a confiar. Sem fé, tu não avança. A falta de fé, de confiança no Senhor, ela faz tu parar. Agora presta atenção numa coisa. Nós falamos na última aula que o que te para, e eu esmiucei, quem não viu veja o vídeo: idolatria, cobiça, colocar o Senhor à prova, imoralidade sexual e murmuração. A imoralidade sexual, ela está ligada com a sensualização. Então tem uns homens que nem o Daniel, que é bonito desse jeito, que nem o Eric, que é bonito desse jeito, que tem que cuidar, porque são bonitos demais, gente. Então tem que cuidar com a sensualização, né? Tem que cuidar. Se eu botar uma camisa apertadinha, vocês vão ver uma caixa d'água, vocês não vão ver tanquinho nenhum, né? Então eu tô de boa nisso aí. A sensualização, né? Principalmente quem tem estética mais bonita. Porque se vier dizer que não existe gente feia e gente bonita, pelo amor de Deus, gente. Mas não vamos entrar nisso agora, né? Não vamos entrar nisso agora. Compara o Alan comigo, gente. Ó, a beleza daquele menino, não tem como. Isso que é irmão, né? Então, a gente precisa entender, a gente precisa compreender que o lugar para a gente adentrar essa paz está em não se envolver com essas coisas. A imoralidade, ela é extensa, por exemplo.
A imoralidade, ela faz você se sensualizar, ou faz você querer se envolver com algo, enfim, ela está ligada com a idolatria. Então são 5 pontos que eu levantei: idolatria, imoralidade, cobiça, colocar o Senhor à prova e murmuração. 5 pontos que eu ensinei na última aula. Essa agora eu quero falar de outra coisa específica. Então, não colocar, quando você não tem paz com Deus, você não entra na terra prometida, amém? Você tem que ter paz com Deus. Agora, para você ter paz com Deus, você precisa receber uma metanoia. Sabe, irmãos, o Senhor tem queimado no meu coração 1 Coríntios 2:9, que diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quando o profeta Isaías fala disso, ele está falando de Jesus. Então isso não é para a eternidade, isso é para agora. Então a metanoia, sabe o que é? Sabe o que é você sofrer uma mudança de mente? Presta atenção aqui, Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Presta atenção, temos paz com Deus. Quando tu é justificado pela fé, pela confiança em Cristo, tu começa a ter paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é pelo nosso Senhor? Porque é o Senhor Jesus que cria uma mudança de mente no nosso ser. Ele tira o modelo babilônico, mundano, que é governado pela forma desse mundo, e ele coloca uma forma espiritual aqui dentro. Então deixa eu te contar uma coisa: para você deixar de ser inimigo de Deus, a tua forma operante tem que mudar. O que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, e o que nunca subiu no teu coração. Eu nunca imaginei que eu pensaria e faria. Eu nunca imaginei, irmãos, que eu ia passar por uma nutricionista. Amém? Eu nunca imaginei. A Suelen falava para mim, eu falava: não, isso é besteira, é só comer ali. Só que eu nunca conseguia comer correto. Eu falei: não, então eu quero viver um novo momento, vamos lá e vamos conhecer esse mundo. E aí eu fui, e eu comecei a ver que o mundo da nutrição é muito importante, e é bíblico. E eu mudei a minha forma de pensar. Hoje eu sempre falo: vá numa nutricionista, procure orientação profissional, porque eu sofri uma metanoia. Então a nossa vida tem que mudar. Ah, mas eu penso assim, eu nasci assim, eu fui criado assim, esse é meu jeito, esse é meu temperamento. Deixa eu te falar, está amarrado em nome de Jesus. Não é teu temperamento, não é teu jeito. Ah, mas eu sou triste, pastor, eu sou fleumático, eu sou melancólico. Está amarrado em nome de Jesus. Quem guia o teu temperamento é o Espírito de Deus que está dentro de ti. Ah, mas eu sou muito colérico, muito irado, eu chego arrebentando tudo. Está amarrado em nome de Jesus. É Ele quem guia o teu temperamento. Jesus tinha os 4 temperamentos, 25% de cada um. Tem um estudo que mostra isso nas suas atitudes. Busque um equilíbrio no Senhor, Ele é capaz de equilibrar o teu temperamento. Eu também sou colérico. O colérico é extremamente rancoroso. E eu saí do rancor. Então tem jeito. Se teve jeito para mim, irmãos, eu ficava sem falar com uma pessoa mais de um mês. Daniel sofreu na infância sendo meu amigo. Quando ele fazia uma coisa que eu não gostava, eu ficava 1 ano sem falar com ele. Eu estava nem aí que morra. E hoje, irmão, se eu vejo que eu feri alguém, eu morro. Eu morro. Então, existe um lugar que a nossa mente muda. Ela muda. Vai ser diferente, não vai ser igual como tu sempre viveu, vai mudar. Não tenha medo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, diz a canção. Vá em frente, muda. O Daniel não saía de dentro de casa, hoje ele não sai da igreja. Mudou a casa, né? Tá na Zion, tá no shopping, tá na igreja, tá o tempo todo circulando, se envolvendo, viajando. Quem que diria que ele ia viver isso? É lindo, irmãos, o que Deus faz com a gente, Ele muda a nossa vida, amém? Metanoia. Então, vamos lá, eu preciso continuar, senão não vou acabar isso nunca. Então, metanoia é isso, é o que o coração não viu, não subiu no coração, olhos não viram e ouvidos não ouviram. Olho não viu, ouvido não ouviu. Então isso é o que Deus faz. Aí tu entra num lugar de
descanso, porque tu para de militar contra Deus, e ele começa, e tu, em vez de você ir contra ele, tu começa a ir no fluxo dele. Quando você vai no fluxo de Deus, tu começa a apanhar dos homens, só que isso não te inflige mais, não aflige mais. Por quê? Porque agora o teu coração está em paz, teu modo operante mudou. Então, dito tudo isso, dito toda essa introdução, eu quero entrar num assunto, eu vou tentar usar uma meia hora e ser breve nele, que ele é muito extenso. Eu quero falar do impeditivo de te entrar na terra de Canaã, que te impede, faz você ter inimizade com Deus, é a ofensa, a falta de perdão. O pastor me machucou, o meu irmão me machucou, o meu pai me machucou, meu filho me machucou, meu patrão me machucou. A falta de liberação de perdão, a ofensa. Ah, mas fulano de tal me machucou. Eu lembro quando o Lucas chegou aqui da DAI, Lucas Bueno, e de Bueno só tinha o nome, porque ele era bem maueno. E ele era magoado, irmãos, com os pastores, que ele pensou, porque acabou minha vida. Eu olhava para ele e pensei que tinha 50 anos de idade, irmão, tinha 24, 25. Acabou minha vida, porque não me cuidarem, não me direcionarem, a revelação que eu estou... Eu falei, calma, querido, perdoa. Deixa Deus te levar para onde Ele quiser. Amém? A gente fica magoado. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre o perdão. Deixa eu trazer um pouco, hoje é uma aula, eu vou tentar trazer um pouco para você entender. Anota aí, abre comigo, Mateus 6,14. Olha que negócio cabuloso o que o nosso Senhor Jesus falou para a gente. Mateus 6,14. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoares as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as tuas. Ponto. Ponto final. Então, se você não perdoa quem te ofendeu, a pessoa pode ter abusado de ti, irmão. Pode ter matado teu filho. Pode ter feito o que for. Se tu não perdoar, Deus não te perdoa. Sabe por quê? Porque o que nós fizemos para Deus é muito pior do que qualquer pessoa pode fazer para a gente. Porque nós sabemos o que ofende a santidade de Deus. Nós enfiamos a faca nele todos os dias quando nós pecamos. Quando nós somos grossos. E por deliberada vontade. O Senhor nos sustenta para nós não cairmos no inferno. E a gente está picando a mão dele que nem uma aranha venenosa, injetando veneno na própria veia do sangue que nos lava. Então o Senhor diz que se a gente não... Ele fala, eu perdoo todo mundo. Tu pode ter matado, tu pode ter feito o que for. Eu perdoo, mas tu vai ter que perdoar todo mundo também. Ele fala, eu vou para a cruz, mas vocês tudo vão também. Porque esse é o caminho para chegar no Pai. Sem perdão, sem amizade com Deus. Mateus 18, 23 ao 35, abre ali. Mateus 18, 23 ao 35. Vamos lá. 18, 23 ao 35. Por isso o reino dos céus compara-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo se prostrou e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou ele e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia somente 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que tu deves. Então o cara devia para ele R$1.000, só que ele devia para o senhor dele 1 milhão. É isso, talento, se você pesar o talento aqui, 10.000 talentos era muito dinheiro. Só que ele sufocou o cara por causa de R$1.000. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, já ali. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes foi e jogou na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara.
Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei tudo o que tu me devia, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? E indignado, o seu senhor entregou ele aos atormentadores. Aí termina dizendo: assim também o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas fará. Atormentadores. Sabe por que nós somos atormentados? Porque nós não perdoamos. Então, quando nós não perdoamos, nós somos inimigos de Deus. E enquanto tu és inimigo de Deus, você nunca entra no descanso de Deus. Amém? Agora, abre comigo Lucas 17, anota aí. Lucas 17, do 1 ao 5. Olha o que o apóstolo Lucas fala. Vamos lá, vamos construindo entendimento. É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Agora presta atenção. Essa palavra escândalo, do grego, é escandalon, que significa armadilha de Satanás. Então o escândalo que Jesus está falando, a palavra que ele usou aqui para escândalo, é a mesma utilizada do grego para ofensa. E olha que eu estou ficando bom no grego, viu gente? Estou estudando as palavras, amém? Estou descobrindo uns negócios aí, amém? Se alegra comigo, gente, estou conhecendo grego. Sabe quando eu falo assim, ó, isso daí é mais fácil entender grego, né? É como falar grego, agora eu entendo grego, pelo menos algumas palavras, umas 10. Irmãos, e deixa eu te falar, escândalo, essa palavra escandalão é a palavra ofensa. Então Jesus falou assim, ó, vai vir as ofensas, você vai ser ofendido, fato, ponto final. Então tu não tem que perguntar assim, ó, pastor, quando que eu vou ser machucado? Não, eu vou ser machucado, essa não é a pergunta é quando eu vou ser machucado, porque vai vir, ele falou, vai vir, é impossível que não venha, se ele falou está dito, amém? Só que ai daquele que vier. Então descansa. Eu estou apanhando em alguns lugares aí por fora como pastor, até o céu da boca, mas eu descanso, porque ai daquele que vier o escândalo, ai daquele que vier a ofensa. Então essa palavra, ela é como uma armadilha. Se você aceita e ela desce no teu coração, você fica com uma presa no teu pé e você não anda mais. Porque você, irmão, presta atenção nisso. A pessoa estava fadada ao sucesso. Só que aconteceu um machucado nela. Aí a partir de agora, tudo que ela quer fazer é para poder provar para aquela pessoa que machucou que ela é melhor. Eu sou melhor do que o que minha mãe falou. Eu não sou assim. Eu tenho que ser algo bom, porque meu pai disse a vida toda que eu não ia ser. Eu vou provar para ele. E aí tu começa a carregar sobre as tuas costas um peso que começa a te matar. E aí quando alguém te corrige, tu já fica brabo porque tu esperava ser bom, porque teu pai queria que tu fosse bom. Só que tu já fica chateado por ser corrigido. Por quê? Porque tu foi frustrado. E tu não é tão bom como tu queria ser. E aí tu começa. Aí tu começa a entrar dentro de uma lama, dentro de uma roda que vai te girando, vai te girando, vai te girando. E tu não sai mais de lá. Até o Senhor Jesus vir te trazer e falar, vem até mim que eu vou te ensinar as coisas. Para de partir da dor, parta da verdade, para poder decidir como lidar com a dor. Amém? Então a palavra escândalo, ela é ofensa. E o Senhor Jesus, ele fala, olha, não fica preso. Deixa eu te falar uma coisa. Logo depois que acaba esse texto aqui, de Lucas 17, Jesus fala assim, ó, 70 vezes 7 no dia, se alguém pecar contra ti, perdoa-lhe. Verso 4. No verso 5, os apóstolos dizem assim, ó, nos dê mais fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé. Eu nunca vi os apóstolos, pelo menos eu não lembro de outro texto que eles pedem fé. Mas para perdoar, eles falaram, nos dê fé, Senhor. Porque alguém nos machucar 70 vezes num dia, e eu perdoar todos os dias, o perdão é muito maior do que o dom. Ele pode te impedir de entrar na terra prometida. Amém? Deixa eu contar uma história para você.
Gênesis capítulo 37 até Gênesis 50. Conta a história de um homem chamado José. José, ele era um rapaz sonhador. O pai dele amava ele, ele tinha uma relação com o pai dele fantástica. Ele não fez nada de errado na vida dele. Mas os irmãos dele, com inveja do seu sucesso, ou dos seus sonhos, ou daquilo que Deus falava para com ele, pegaram José, prepararam uma cova, aliás, prepararam uma armadilha. Interessante, né? Fizeram uma armadilha para ofendê-lo, que é a mesma tradução da palavra. Eles pegaram José, açoitaram José, traíram José na sua bondade e inocência e lançaram numa cova. Quando veio os mercadores egípcios, eles entregaram e venderam o irmão. 11 irmãos fizeram isso com um. Olha a desvantagem. José estava em desvantagem, foi traído pelos próprios irmãos que ele tanto amava, foi esquecido por todos, rejeitado por todos, e ele foi vendido e traído como escravo. José perdeu a herança, José perdeu a possibilidade de ter filho. Todos os filhos ou esposa que José poderia ter seria escrava junto com ele, e os seus filhos seriam escravos, porque aquele que está no mundo, ainda que gere filhos, gera escravo, porque se tu não estiver liberto em Deus, tu nunca vai gerar filho de verdade. Tu vai parir, tu vai botar filho no mundo, mas gerar filho de Deus não, porque tu não tem herança fora de Cristo. E José perdeu isso. José foi escravo, perdeu a herança, foi vendido como escravo, foi traído pelo sangue. De repente, José, sobre todas essas ofensas, eles chegam até Potifar, aqueles vendedores, e falam assim: ó, nós temos um homem aqui, e esse homem é muito valioso, e nós queremos vender para ti. Por que que eles venderam José, irmãos? Por que que eles venderam José para a pessoa mais importante do Egito? Só tinha uma pessoa mais importante do que Potifar, Faraó. Mas eles venderam para a segunda pessoa mais importante do Egito, porque com certeza José, durante a viagem, foi zeloso. Ajudou a cuidar dos boi, cuidar da carroça. Foi vendido, mas ele falou: tá, mas vocês me dão água para eu beber, um pouco de comida? Não, a gente dá, mas tu é nosso escravo. Não, tudo bem. O que tem para eu trabalhar e ajudar vocês aí? E foi. Chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz que nesse momento da vida de José, ele foi vendido, foi tratado pelos vendedores como um escravo. Ele é tão fiel a Potifar, e ele conserva tanto tudo que Potifar tem, que Potifar entrega tudo. Potifar entrega tudo para José administrar, o escravo. De tão excelente que ele era com os lugares em que Deus o colocava. E ele foi tão fiel a Potifar, que a esposa de Potifar chegou, e ela quis se deitar com José, e José olha para ele e fala: eu sou fiel ao meu senhor. Ele foi tão bom, tão fiel, tão zeloso, que ele falou: eu perco a minha reputação, mas eu não me deito com a mulher do meu senhor. Ele foi tão bom, e por causa disso foi lançado na cadeia, porque ela mentiu contra ele, dizendo que José tentou abusar dela. Aí é nesse momento que o crente chega diante de Deus e fala assim: ó, Senhor, mas eu sou tão bom. Deixa Deus concluir o processo na tua vida, irmãos. Amém? Deixa Ele te conduzir para onde Ele quer. Aí José perdoou Potifar, perdoou a esposa de Potifar, perdoou os irmãos, e continuou sendo zeloso. Ele podia sentar na cadeia e falar: vão tudo se ferrar, vão tudo para o inferno, que Deus engula vocês. Não, ele foi para a cadeia e falou: carcereiro, eu posso te ajudar? Já que eu estou aqui, o que Deus colocou na minha mão, Ele está cuidando de mim, Ele sabe o que quer fazer. Eu quero aprender como é que cuida da cadeia. Pronto, José aprendeu o comércio, José aprendeu a cuidar do palácio, e agora José ia aprender sobre cadeia. E aí começa a aprender. E a Bíblia diz que o carcereiro confia tanto em José, que ele deixa os presos para José cuidar. O cara ia para lá só para dormir e beber vinho. Imagino eu, né? Ou nem ia, só Deus sabe, né? Porque não tinha câmera, não tinha WhatsApp. Não tinha como. Bem que tinha uma fofocada do caramba, né? Imagina. E então, irmãos, José chega e começa a servir o carcereiro. Aí,
Depois disso chega o padeiro e o copeiro. José chega para o copeiro e fala assim, olha, eles têm um sonho, não sabe traduzir, são presos, e tiveram um sonho, e José fala, eu te ajudo, vem cá, o que é o teu sonho? É esse, tá, eu vou orar. Aí ele chega para o copeiro e fala, cara, você vai estar lá com o faraó, tu vai servir o copo para ele, ele não vai te matar. Amém. Só que daí o padeiro chega para José e fala assim, José, eu tenho um sonho também. Aí José entende o sonho dele porque Deus revelou. E aí José olha para ele e fala assim, ó, era difícil aquele sonho. Era bem difícil aquele sonho, porque ele tinha que dizer para o padeiro que o padeiro ia morrer. Só que José não trai a fidelidade para com o padeiro. Ele olha para o padeiro e fala assim, ó, tu vai morrer. E ele morre. E o copeiro volta a servir o senhor dele. Só que José olha para o copeiro, ó, eu te traduzi o sonho, eu tirei você da sua aflição. Tu estava perdido, eu te dei direção. Agora lembra de mim quando estiveres com o faraó. E a Bíblia é categórica em dizer que o copeiro esqueceu dele. Traído de novo. Então todos os recursos da terra se acabaram. Naquela etapa, o Pacheco já tinha voltado para o Senado. Não tinha mais saída para ninguém. E aí o que José faz? José vai lá, fica na cadeia e continua sendo zeloso, temente ao Senhor, sem murmurar, servindo tudo que estava à sua mão. De repente, um dia, Deus provê uma questão violenta que só um servo de Deus que nunca se ofendeu poderia resolver. Porque se José tivesse se ofendido, ele tinha perdido a conexão com o Senhor, mas ele ainda falava, eu confio no meu Deus. E se o meu Deus quiser, ele fala comigo o que ele quer na hora que ele quer. E aí José, sem se ofender com ninguém, liberou perdão para todo mundo, e eu já vou provar para ti que ele fez isso. Ele chega e recebe uma missão. Faraó chega até ele e fala, fiquei sabendo que você traduz sonho, é verdade que tu interpreta? Ele podia falar assim, ó, eu sou o cara, se tu me tirar dessa cadeia, eu revelo. O que ele fez? Eu não interpreto nada, mas se o meu Deus quiser te revelar, ele te revela. Tirou a glória todinha dele. É isso que eu acho lindo, irmãos. Eu sempre pedi, Senhor, me dê poder. Eu sempre pedi isso para o Senhor, me dê fama, só para eu poder direcionar ela para as pessoas que andam comigo. Me dê dinheiro, só para eu poder direcionar para as pessoas que andam comigo, para te honrar, para te glorificar, para não ficar com a glória para mim. E aí José tira a visão dele e fala, olha, não é eu, é o Senhor. E aí o Senhor revela o sonho, e Faraó olha para ele, ouve ele e fala, tem muito sentido isso que você falou. E José não falou, tem sentido o que eu estou falando? Ele não falou isso. Nem aqueles intérpretes de igreja hoje, de boteco, né? Fundo de quintal. Não, ele falou assim, é isso que o Senhor está falando, e ponto, e vai acontecer. E aí, José interpreta, e Faraó, José não pediu nada, e Faraó olha assim, ó, não tem nenhum homem mais sábio do que tu, porque tu ouve a Deus. Ele tinha, irmãos, Faraó pagava desde criança pessoas só para estudar. Tanto é que até hoje, pode sentar e conversar com o Daniel, ele tem muito conhecimento nesse assunto. Até hoje a tecnologia egípcia não é explicada. Mas o José, o fiel a Deus, foi o que governou o Egito para o Egito não se acabar. Tudo porque ele não perdeu a conexão com o Senhor. Ele perdoou todo mundo. Abre comigo Gênesis 50, 20 e 21. Diz assim, ó, vós bem intentaste mal contra mim. Os irmãos de José traduz o sonho, diz que vai ter 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E é isso que acontece. Quando começou a época da fome, todo o povo de José ia morrer, povo de Israel. Israel vai ter no Egito, porque era só o Egito que tinha comida. E naquele momento, o Egito foi mais sábio do que o povo de Deus, porque quem governava o Egito era um homem de Deus. Olha que mistério, irmãos, como Deus não é religioso. Olha como Deus não é religioso, ele usou o império que era contra o povo de Deus para proteger o povo de Deus com um homem de Deus lá dentro. E aí, José olha para os irmãos deles e fala assim, ó, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem.
Ele não disse assim, vocês não fizeram porque não sabiam o que vocês estavam fazendo. Ele falou, não, vocês pecaram contra mim. Vocês tentaram me matar mesmo. Só que o meu Deus me guardou. Porque o meu Deus me protegia. Para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente. Agora, pois, não tenha medo de mim. Eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. E assim José os consolou, falando segundo o coração deles. Perceba, irmãos, que eles estavam aflitos, porque José trouxe um consolo. Então José apanhou, José foi rejeitado, José viveu o inferno na terra durante mais ou menos uns 30 anos. Talvez 33 anos mais ou menos. Mas foi 30 anos, acredito eu. Que é mais ou menos a idade de Jesus, porque José é um tipo de Cristo. E aí José estava 30 anos mais ou menos, e aí de repente vem os irmãos, e ele perdoa, e ele diz, olha, é o Senhor que me guardou, eu perdoo vocês. E a Bíblia diz que o povo de Israel, as ascendências de Jesus, porque Jesus não veio de José, Jesus veio de Judá, o irmão que matou ele, que tentou matar ele. Jesus é descendente de um homem que tentou matar o seu próprio irmão. E a Bíblia diz que José perdoou a todos. O que eu quero dizer com isso tudo, irmãos? Que Deus coloca homens em alto nível de governo que estão dispostos a perdoar. Amém? Deus coloca homens. Sabe por que a gente não rompe na vida? Porque a gente não perdoa os pais, os filhos, os amigos, as pessoas que estão conosco e principalmente a nós mesmos. Nós não nos perdoamos, porque eu devia ter tido essa performance, eu devia ter sido diferente, mas eu não fui. Te perdoa. Perdoa teu marido. Sabe, irmãos, eu já tenho hoje uma predisposição a perdoar. Então, por exemplo, quando eu sento no lado de alguém para dirigir, que a pessoa dirige de um jeito extremamente desagradável, que freia e vai, acelera, freia e vai, em vez de contínuo, né? Que nem o Júnior, que é devagar e sempre. Sabe, irmãos, começou a tocar uma música aí, gente. E o que acontece? Eu já perdoo a pessoa, daí eu não me meto, não falo, vai. Eu só sento no banco e falo, Senhor, se bater o carro, guarda a minha vida. Pronto. Uma vez quando eu conheci o meu sogro, imagina, meu sogro não era crente, botava um rockzão no carro, ele dirigia rápido, irmão. Eu lembro que a gente ia para umas cachoeiras, e eu sentava no carro, eu ficava lá, eu falei, Senhor, eu te entrego a minha vida agora. Eu confio no Gelson, ele não é mais novo, ele está com os 48, 47, ele não vai bater o carro hoje, né? E ele ia num pinote naquelas cachoeiras que eu pensei que nós ia subir aquele negócio. Mas, irmãos, é assim, aí a gente para de ser críticos. Tu consegue andar com as pessoas. Porque o meu irmão fica me alfinetando, a minha mãe fica me alfinetando. Perdoa. Senta com a pessoa e deixa ela te bater. Aguenta. Permita isso, porque é aí que Deus vai fazendo a tua luz brilhar. Só que não deixa que isso altere a tua forma operante. Esse que é o problema. Se a ofensa te pegar, ela vai te amargurar. Tem pastores que falam, tu aguenta ficar o dia todo aconselhando? Eu falo, claro que sim, o dia, a noite, tudo. Eu só não vou mais que a minha esposa não deixa, que ela quer dormir comigo. E meus filhos precisam de mim, porque eu não tenho problema com isso. Porque eu sou apaixonado por pessoas. Porque o meu Senhor é. Só que eu não paro na ofensa. E se fosse para eu parar em cada um que me ofendeu aqui, pelo amor de Deus. E eu também sei que eu ofendo vocês. Mas nós não podemos parar, nós somos maiores que a ofensa. Amém? Permita que alguém te desonre até ela aprender a te honrar. Libere a pessoa de antemão. Aí tu já não fica mais irado. Eu ainda fico irado com algumas coisas porque são problemas não resolvidos no meu coração. Eu tenho dificuldade para resolver, para estabelecer em Cristo. E aí eu acabo muitas vezes mirando, mas é porque, por exemplo, vamos supor, nunca aconteceu, mas o Luiz vai fazer algo e aí eu me iro com o Luiz. Pô, Luiz, tu já devia saber disso. Porque o senso de prejuízo de tempo está aqui dentro. Mas cadê a mansidão? Então quando o Luiz faz algo, por exemplo, que nem um pendrive na caixa de som, na casa de oração que não funciona, e só por exemplo, e aí a gente fala, não, amém, irmão, pega lá, vai lá e faz.
Tenha paciência, um dia tu vai ter discípulo, calma. Então, a gente tem, sabe, já perdoa e libera. Mas ele não merece. Eu também não mereço que você me perdoa quando eu te feri. Então perdoa. Perdoa teu marido, perdoa teu filho. Sabe, anda suave, anda pisando nas nuvens. Tu não precisa estar preso ao perdão. Porque se tu conseguir perdoar, tu fica inabalável. Sabe, quando eu vou ver um filme e tem aquele barulho de pipoca, que eu não consigo ouvir, eu fico assim, ó. Aí eu já falo assim, Senhor, eu te entrego o filme agora. Aí eu falo, seja o que Deus quiser. Né? Aí eu vejo o que deu para ver, eu vi o que não deu, paciência. Então eu tenho umas coisas também, só que a gente tem que perdoar de antemão. Aí tu anda suave, suave. Mas né, a pasta de dente fica aberta porque a esposa nunca fecha. Já perdoa agora. Agora só ele fecha. Eu já preguei tanto isso que ela fecha. Eu tenho que pensar em outra coisa para ela mudar também. Vou ficar pregando. Entendeu, irmãos? Então perdoa, porque é assim. Se você quer andar com gente, perdoa. Às vezes a pessoa vai falar de um modo grosseiro, acordou mal, vai te mandar uma mensagem que o WhatsApp é uma tristeza, porque o WhatsApp é uma lambança, irmãos. Quanto mais a gente tenta melhorar, pior fica. Né? Não, mas eu não quis dizer isso. Então tu está querendo dizer que eu estou querendo dizer que tu está querendo dizer? Aí pronto, aí já deu para a cabeça. Eu não falo mais nada sério no WhatsApp, é pessoalmente o negócio. O WhatsApp é só um negocinho outro, se eu vejo que ficou complicado, eu já não, deixa quieto isso aí, a gente fala pessoalmente. Por que isso, irmãos? Perdoa, libera. Amém? Não deixa que as coisas te agarrem. Perdoa. Aí tu vai falar, mas eu vou na casa dos meus pais, isso acontece muito com crente, principalmente jovem. Eles não estão nem aí para mim, eles só falam... Deixa falar, mas fica um pouquinho com eles, passa um dia, passa uma tarde, passa uma manhã, toma um café. O meu marido, isso é normal nas mulheres, o meu marido nem vai na casa do meu pai. Por quê? Porque ele não gosta. Pelo amor de Deus, e se chama de crente. O que o Lucas está olhando para mim, Lucas? Para de olhar para mim. E acha que é crente. E ele deveria ir lá falar com o pai da esposa, porque é pai da sua própria esposa, se não fosse o pai, a esposa não vivia. Honrar o pai, fazer um cafezinho com o pai, sentar com ele, o pai vai falar sobre, sei lá, meu sogro falava comigo sobre carne, sobre banda de rock, eu falava com ele, falava mal dos crentes, os crentes eram tudo bandido, eu falei, pô sogro, eu sou crente, para com isso, cara, sabe, então, mas deixa, irmãos, perdoa, libera, né? Então senta com as pessoas que são, mas ela não é, mas ela não vale a pena, senta com ela, mas meu marido não é crente, não faz mal, ama ele, entenda o coração dele, aprenda a agradar ele, sabe, seja tu uma bênção, perdoa teu pai, tua avó, tua mãe, teu cachorro, mas meu cachorro, perdoa o cachorro, tadinho, dá ele para alguém, porque é caro manter cachorro, gente, é tosa, é remédio, é ração, tem que ver aqueles cachorrinhos de 5 mil, pelo amor de Deus. Porque tu pensa, se eu não curar ele, é pior, eu tenho que tratar. Aí vai 2 mil no veterinário. Perdoa, irmãos. Perdoa os filhos, perdoa, sabe? Perdoa o patrão, perdoa todo mundo. Perdoa até a lástima do governo brasileiro, perdoa eles vão ter juízo, e nós não vamos abrir mão disso. Mas perdoa. Senão daqui a pouco tu vai estar sonhando com um homem careca. Perdoa, pelo amor de Deus, perdoa. Eu sei que eu sou incisível, eu fui lá em Brasília, eu fugi da polícia, eu sei como é que é esse negócio todo, eu queria matar, mas perdoa. Não libere-o do juízo, porque o juízo é de Deus, mas perdoa. Ele não sabe o que faz, não sabe, meu Deus do céu, ele não tem noção do inferno que ele vai viver. Então perdoa, libera, amém? Para você poder ser colocado em altos níveis de governo. Deus é contigo, se nós for preso, Deus é contigo. Vai chegar um dia que Faraó vai ter um sonho, que é só nós que vamos ter interpretação, porque Deus é conosco. Mas tu não pode ficar cativo da falta de perdão. Sabe, quando você for andar com os irmãos no louvor, na limpeza, na cantina, já perdoa, já esteja predisposto a perdoar, a cuidar, a ouvir o irmão, libera ele. A namorada, na Bíblia não existe namorado, né? Mas aliança de oração, o noivado, perdoa, vai perdoando, trabalha o perdão, vai chegar um momento que eu garanto para você, que você vai ficar tão manso, que vai todo mundo falar assim, nossa, como eu queria andar com esse cara, porque ele perdoa, e aí as pessoas começam a ser constrangidas, porque você não quer ter razão,
você só quer ajudar de verdade ela. Então perdoa. Amém? Então Deus coloca em altos níveis de governo homens dispostos a perdoar. Não foi dons e habilidades de José que levaram ele a ser quem ele era, mas foi a capacidade de perdoar. Amém? Ele não parou na ofensa. Nós não fomos, irmãos, e eu já estou terminando, está quase dando meia hora que eu falei, e nós não fomos chamados para criar muro ao nosso redor. Os discípulos estavam dentro de uma casa, lendo o finalzinho de João. Jesus morreu, foi para o inferno lá e ressuscitou, mas ele não tinha aparecido ainda. E os discípulos estavam dentro de uma casa. E aí eles estavam presos, com medo. Jesus aparece entre as paredes, e ele fala: Pai seja convosco. Ele entrou dentro das paredes. E aí Tomé, o bonitão, olha e fala assim: só acredito se eu ver as marcas. Desafiou o próprio Cristo, que passou pelo meio da parede. Imagina que loucura. Eu acho que Pedro olhou para Tomé e falou: não tem jeito, não tem, é só o Pentecoste mesmo. Imagina Pedro, né? Aí Tomé doido para levar uma espadada. E aí Jesus pega e: pode tocar, Tomé, não tem problema não, eu estou curado, cara, toca aí. Só que bem-aventurado era se tu acreditar sem ver, mas tu tem que ver para crer. Vai ser pior a tua situação. O juízo vai cair sobre você nisso aí, tu vai ter que se converter, mas toca aqui. Eu não, sabe, se Jesus podia olhar para ele e ser um desgraçado, agora, bum, foi para o inferno. Você não acredita em mim? Eu morri na cruz para ti, cara. Mas não, pode tocar, eu já te perdoei. Sabe, quando Jesus fala assim, tome a tua cruz e siga-me, o que você pensa? Que é pecado. Geralmente nós pensamos que nós não devemos pecar, parar de fumar, parar de beber, parar de mentir. Mas sabe o que Jesus está falando? Larga a tua vida. Esteja disposto a perdoar todas as pessoas. Sirva as pessoas, não sirva a si mesmo. As pessoas que eu te mandar, né? Lógico, que o Senhor Jesus te mandar. É isso que Jesus falou: tome a sua cruz, porque Jesus não tinha pecado. Então se ele fosse assim, tome a sua cruz como a minha, ele não estava falando sobre pecado, porque ele já não pecava. Ele estava falando sobre entregar a sua vida, que é totalmente diferente. Não pecar, tu pode viver a tua vida ainda, mas tomar a tua cruz, não. Então, não fomos chamados para construir muros. Dê as marcas, deixa Judas te trair. Mas e se eu for para a cruz? Vai para a cruz, morre, irmão, deu teu tempo na terra, amém? Morre, acabou. Porque a nossa eternidade é mais importante. O importante é tu cumprir o propósito, custe a cruz ou não. Só que perdoa, cumprir o propósito. Tem pessoas que chegam assim, pastor, eu queria tanto saber a minha vocação. Deixa eu te falar uma parte dela: perdoa. Se tu perdoar, tu já entrou na tua vocação. Porque tu já começou a entender que o reino de Deus tem a ver com caráter. Sai da idolatria, sai da cobiça, sai da imoralidade. Não coloque o Senhor à prova e não murmure e perdoe. Tu já vai estar entrando no centro da tua vocação. Porque não tem como. Deus vai te empurrar, não tem como. Se tu não fizer isso, não tem como. É porque tu confia que Ele vai te guardar. Então o Senhor, Ele não nos fez para resistir. Olha o que diz Provérbios 18:19, anota aí. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha que terrível, irmãos. O irmão ofendido é mais difícil nessa tradução de conquistar do que uma cidade forte. Sabe aquelas pessoas que a gente conversa com ela é dura? É porque ela não perdoa. E isso te impede de avançar em Deus e provar do melhor do Senhor para a tua vida. José suportou tudo isso, irmãos, porque ele tinha confiança que o Senhor estava com ele. Agora, só para terminar, eu lembrei de uma questão. Existem dois tipos de ofensa. Dois tipos de ofensa. Aquela que você foi ofendido e aquela que tu acha que tu foi ofendido. Sabe quando uma pessoa fica brava contigo quando tu não fez nada para ela? Essa é quando a pessoa se ofende com aquilo que ela acha que se ofendeu, mas não foi ofendida. Porque a visão dela ela está com dor. Mas também tem a ofensa que é a ofensa mesmo. Pastor, como que eu vou lidar com essas duas ofensas? A primeira tu perdoa, a segunda tu perdoa também.
Então, se tu achar que alguém te ofendeu, perdoa. Se é verdade ou não, não importa. Perdoa. Converse com a pessoa. Esses dias a Camila chegou e falou para a Suelen assim, eu vou te denunciar aqui agora. Mandou uma mensagem, pastora, você foi meio grossa comigo e tal. Daí a Sueli falou, amor do céu, a Camila acha que eu fui meio grossa, o que eu faço? Falei, fala que tu não foi. E se tu foi, fala que foi sem querer. Porque era verdade que ela não tinha sido, mas suou para Camila. Camila falou, a Sueli falou, a Camila aceitou, resolveu a situação. Pronto. Mas imagina, não, a pastora é grossa. A pastora ninguém chega perto dela, ela é inalcançável. A Sueli vive num nível que ninguém chega. Não, irmãos. Besteira, é ofensa que fica na nossa mente. Amém? Então, largue esse lugar, perdoa. A necessidade de receber o perdão e dar perdão é tão violenta que só tem uma forma de alcançar ela, sabe qual? A cruz. Se tu não subir na cruz, tu não perdoa e tu não é perdoado, porque só é perdoado aqueles que perdoam, aqueles que subem na cruz. Só teve uma forma de Jesus nos ajudar a chegar ao Pai e ter paz com Ele, subir a cruz. Porque subindo a cruz Ele mostrou que nós devemos subir, e é assim que nós devemos fazer, e assim nós somos perdoados e perdoamos. Amém? As pessoas que, se coloque de pé em nome de Jesus, as pessoas que perdoam são colocadas no Senhor, pelo Senhor, em altos níveis de governo. Glória a Deus.